De ontem, mais uma no Campeonato Brasileiro. A Maré do Gado tá numa zica danada. Tem notícia ruim para o técnico Gabriel Milito. Cláudio Rezende, boa noite. Boa noite a você também, a todos aqui do Bastidores. É a notícia da noite, né? Que maré do goleiro Everson. Ele teve durante o treinamento de hoje, vinha tentando se recuperar daquela inflamação na mão direita, né? No dedo da mão direita, sofreu agora uma fratura, luxação da mão esquerda, do dedo mínimo, o dedinho da mão esquerda. Então, passando por cirurgia, o goleiro Everson, e vai ficar fora agora um período maior. Se tinha uma chance dele jogar domingo contra o Botafogo, estava tentando se recuperar, agora é um período mais longo sem o Everson, pelo que a gente pôde apurar. Não é uma lesão daquela que tira o jogador de meses e meses, mas tem que esperar após a cirurgia, o diagnóstico um pouco mais exato do departamento médico do Atlético, mas de qualquer forma agora uma sequência para o Matheus Mendes com esta fratura. Foi uma fratura, luxação exposta, hein? Que teve o goleiro Everson, e por isso a cirurgia de urgência no Hospital Mater Dei. Deixa eu dar um recado pra você da Clínica Alphamen. Meu amigo, você tá meio pra baixo aí, desanimado na hora H, na hora do sexo? A Clínica Alphamen tá pronta para te receber com tratamentos modernos, eficazes e que cabem no seu bolso. São mais de 10 anos no mercado. A Clínica Alphamen está pronta. Só você ligar, tem consulta especial com a equipe do Dr. Carlos Pacheco no número 2526-7676, 2526-7676, Clínica Alphamen. Então, Everson com mais uma, né? Essa notícia da noite, no treinamento de hoje, teve esse procedimento que aconteceu, uma fratura, que ele agora vai ter que ter paciência para um retorno ao Atlético no gol do Galo. Eu volto com você. Edu Panzi, tudo bem? Tudo bem, Romano, um abraço. Um abraço, tudo tranquilo. Que maré, hein? Não tá boa, né? Quando você acha que vai, foi. Mais um? Mais um, e eu acho mais um importante, né? Ainda que parte da torcida não goste do Everson ou que esteja criticando muito pela temporada, acho que vai fazer muita falta. É um goleiro experiente, tem uma ótima saída de bola, realmente não vive a melhor das suas fases. É um goleiro que já decidiu muito mais vestindo a camisa do Atlético do que tem decidido na temporada de 2024. Mas o principal, o Romano, a lesão tá aí, o Everson vai ficar fora. Agora é hora do torcedor abraçar o Matheus Mendes, diminuir o peso das críticas. Ontem já começou de novo, muita gente criticar, tentar entender que o problema do Atlético está longe de ser os goleiros. Exatamente. E sim o sistema defensivo. E aí, quando eu falo sistema defensivo, não é só zagueiro e lateral, porque o Atlético se defende lá na frente, começa a defender lá na frente, e há um problema de desempenho desse sistema defensivo do Galo. A alta pressão do Atlético do Milito não tem funcionado e a coisa explode lá atrás, e principalmente nos goleiros. O Everson vinha sofrendo muitos gols, muita gente enxergava falhas onde não estava acontecendo, e agora o Matheus Mendes segue sofrendo muitos gols. Muita gente começa a enxergar falhas onde não acontece, e dali a pouco questiona um treinador de goleiro, quando o problema não é goleiro, quando o problema é o sistema. O goleiro é só o final do problema. Exato. Mas tá tomando muito gol, tudo que chega entra. Geralmente, quando a finalização ela é sem uma pressão, o cara chega com maior liberdade, a chance de fazer gol é maior. Ele tem calma para poder bater na bola, para escolher o canto. E é claro que vai haver falha de goleiro em determinado momento. Até acho que no primeiro gol do Flamengo ontem, o Mendes poderia ter saído, mas ali é uma tomada de decisão. Ali na hora, talvez ele achou que tinha um zagueiro mais próximo. Enfim, ficou com receio de ser antecipado por um dos atacantes. Mas jogar tudo para as costas dos goleiros, aí eu acho injusto. E não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o Everson vai fazer muita falta, como já está fazendo. Assim, às vezes a gente, de forma geral, né? Todo mundo, o ser humano às vezes é ingrato, né? Esquece o que já foi feito, o que já conquistou por causa dele. Por exemplo, muitas derrotas no ano passado, elas foram evitadas por conta dele.
E se o Atlético é super campeão do Brasil também, se deve a ele. Não, sem dúvida. Nos últimos 3 campeonatos brasileiros, 21, 22, 23, o Atlético teve a melhor defesa em 2. E o Everson era o goleiro. Exatamente. O Everson foi um dos melhores goleiros de 21 e para muitos o melhor goleiro de 2023. Ficou numa briga ali com o Léo Jardim do Vasco, que fez um grande campeonato também. O Everson foi tão bem na temporada que foi convocado para a seleção brasileira. E inclusive na época do Tite também, foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira. E em 2024 não vivia a melhor das suas fases, porque não estava sendo tão decisivo como em momentos anteriores. Mas eu entendo, é do torcedor, e não é só o torcedor do Atlético. Geralmente o torcedor no Brasil, ele gosta de achar um vilão. No caso do Atlético era o Gemerson, depois virou o Everson. Ontem, por exemplo, um bom exemplo, tá aqui em Belo Horizonte, o Palácios, que começou jogando, né? Cara, o Palácio não comprometeu em absolutamente nada o jogo do Cruzeiro. O grande problema do Cruzeiro foi o outro lado, o lado esquerdo, e ainda assim o maior criticado foi o Palácio, sem ter sido o cara responsável por uma derrota do Cruzeiro. Então é uma característica do torcedor brasileiro, não é uma característica apenas do torcedor do Atlético. Pois é, e eu vou falar de um assunto importante, hein? Tem muito plano funerário e você paga ali mensalmente, e na hora de usar, que é aquele momento de dor, percebe que pagou apenas por uma parte do serviço, fica sem jazigo ou cremação. Mas no Monte Santo Cemitério Parque, você paga seu plano a partir de R$ 39,90 por mês e tem todo acolhimento e dignidade, além da garantia de um jazigo exclusivo. Ligue 0800 289 8888 ou acesse montesanto.com.br. Ô Cláudio, e o Milito vem sofrendo com os desfalques, o Atlético com rendimento diferente, com os jogadores à disposição e sem esses jogadores, Cláudio? Os números do Gabriel Milito são bem diferentes. Se você pegar antes do mês de junho, quando começou Copa América, e aí Arana, Alan Franco, Vargas acabaram indo, os jogadores que ficaram aqui, tivemos suspensões ao mesmo tempo, lesões, e aí o Milito, sem os desfalques até o início de junho, teve 15 jogos à frente do Galo, com 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Aproveitamento de quase 69%, com 30 gols marcados e 13 gols sofridos. A partir de junho até ontem, jogo contra o Flamengo, foram 8 partidas, 2 vitórias apenas, 3 derrotas e 3 empates. O aproveitamento caiu para 37,5%, de 69 para 37,5%. O Galo inverteu, né? Fez muito menos gol, 11, e sofreu 17 nesse período. Tá muito clara a diferença aí, né? Do Galo com os desfalques e sem os desfalques. Mas o Milito vai ter que conseguir, pelo menos no fim de semana. Continuam muitos jogadores como baixas para pegar o Botafogo no Rio. Aliás, só para variar, né? Porque tá tendo 11 desfalques. A cada jogo, muitas mudanças. Diminuiu mais um no elenco. Por isso que a gente vem batendo na tecla, o Romano, que a má fase do Atlético não é por um problema específico, né? No primeiro momento tá jogando mal porque o Scarpa tá jogando na esquerda. Nunca foi só por causa disso. Com o Scarpa na esquerda, o Atlético tem o mesmo número de vitórias do que tem de derrotas. Venceu 3, perdeu 3, se eu não estiver enganado, empatou 3. O jogo contra o Vitória, por exemplo, ele jogou pelo lado direito e o Atlético perdeu. Aliás, foi o pior jogo do lado esquerdo do Atlético, aquela partida lá em Salvador contra o Vitória. Muita gente achava que o problema do Atlético era o goleiro, e não é. Futebol é coletivo, não é problema de apenas um setor, de apenas um jogador. O problema do Atlético vai além disso, são os desfalques, são atuações individuais, quedas individuais de rendimento, muitas das vezes escolhas equivocadas e também a qualidade do adversário. Por exemplo, contra o Flamengo fez um grande jogo também. A gente não pode deixar de colocar na balança a grande atuação do Flamengo, elogiada por toda a imprensa brasileira, que obviamente acompanha muito mais o Flamengo, que vinha tendo dificuldade em outros jogos, e contra o Atlético fez o seu grande jogo das últimas partidas sob comando do Tite. Isso também pesa. E o Atlético não fez um grande jogo, teve muitos problemas coletivos, o do sistema defensivo que a gente já destacou, individualmente muita gente mal, as escolhas do Milito, e aí cabe a crítica ao treinador, colocou muito garoto em campo e os garotos em funções às quais não estão acostumados, né? E eu acho que isso influenciou demais no mau rendimento do Atlético. E criticar, gente, treinador,
não é sinônimo de fritar. O Milito tem muito mais pontos positivos do que negativos à frente do Atlético. Mas você sabe qual é o grande problema, Edu? É que as pessoas estão perdendo a capacidade de interpretação. Sabe, quando você critica, não é que você está fritando, é que você está mostrando que ali está o problema. E que talvez chegue ao ouvido do treinador e fale assim, peraí, deixa eu analisar. Não, realmente tem razão ou não tem razão. Não é questão de fritar, é questão de alertar. Falar, tá errado. Às vezes o simples é mais certo que você tentar um outro esquema, alguma coisa desse jeito. Não, mas as pessoas têm problema de interpretação. E divergência de opinião. Exatamente. Eu divergi do que o Milito pensou pro jogo ontem, não quer dizer que eu esteja certo, não. Às vezes colocando cada um na sua posição, jogando de um jeito diferente, o Atlético poderia ter tomado de 5, de 6 também, a gente não sabe. Mas o futebol é assim. São as análises, as maneiras diferentes de se enxergar, só tem que ser feito com respeito. Dizer que o treinador inventou, aí já não é do meu feitio. O cara tá no dia a dia, ele trabalha, ele treina com o jogador a semana inteira numa função, vai pro jogo, não desempenha bem, o técnico inventou. Pô, inventou não, ele trabalhou com o cara ali naquela função, no dia a dia mostrou pra ele que tava dando certo e não foi uma invenção. Foi uma tentativa que acabou não dando certo, mas faz parte, cara, faz parte as discordâncias, desde que seja feito com respeito. É isso.